A minha relação com a questão das redes, os fenômenos das redes, sobre a interação das pessoas, livre das pessoas, etc., é uma relação muito empírica, né? Quer dizer, o meu trabalho, eu me considero fazendo sempre um trabalho de NetWeaver e etc., desde sempre. Na verdade, o trabalho que eu desenvolvo com relação, por exemplo, à apropriação do espaço público na cidade de São Paulo, as hortas comunitárias, o trabalho que eu faço investigando os córregos ocultos da cidade, levando as pessoas para fazer expedições através do curso desses córregos, das nascentes até a foz, desses rios, riachos que existem num número enorme na cidade e as pessoas não conhecem, tem sempre o viés da relação das pessoas, a relação livre entre as pessoas, a relação das pessoas com o espaço público, a relação das pessoas com o seu espaço de vida. Então, na verdade, é um trabalho que empiricamente trabalha com todos esses conceitos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma expedição dessa, a gente faz uma expedição tratando da relação das pessoas com o seu espaço de vida e com seus vizinhos, de uma maneira muito igualitária, de uma maneira muito livre, sem nenhuma restrição, limite do tipo social, hierárquico. As pessoas, na verdade, ali, elas se relacionam com iguais, elas se sentem se relacionando com iguais, né? Na verdade, a experiência, eu acredito que a maior parte das pessoas que consideram esse tipo de experiência agradável está na possibilidade de elas viverem uma relação com as outras pessoas que normalmente elas não vivem, elas são impedidas de viver. Quer dizer, ali não interessa a questão social, a questão intelectual, qual o nível de intelectual de cada um. As pessoas simplesmente interagem dentro de um espaço realmente público, sentindo-se apropriar do espaço público, né? Outras manifestações que têm existido muito fortes, que a gente vê emergindo, não só em São Paulo, mas em outras cidades no Brasil, etc., tem a ver com, por exemplo, a mobilidade urbana. Num sentido, não da mobilidade, aquela mobilidade, não, eu preciso me movimentar num tempo menor, chegar mais rápido ao trabalho, poder voltar para casa mais rápido, etc. Mas na questão da liberdade da mobilidade. Ou seja, a questão dos ciclistas, por exemplo, que é uma coisa muito forte em São Paulo e em outras cidades, tem a ver com a pessoa estar utilizando o espaço público e vivenciando esse espaço no trajeto que ela está fazendo. Ou seja, ela está indo de casa para o trabalho, indo visitar uma pessoa, não simplesmente no lazer do passeando de bicicleta, mas sim na funcionalidade da questão do transporte, mas ela necessariamente se relaciona com as pessoas. Ela se sente inserida no espaço público, diferente do motorista de automóvel, por exemplo, que ele se sente no espaço privado, que não pode ser invadido, etc. Você não quer se relacionar com as pessoas quando você está no trânsito como motorista. Por exemplo, as relações, inclusive, são complicadas. Se você tiver que se relacionar com uma pessoa, normalmente você bateu o carro, vai ter que conversar com ela sobre o problema da batida, etc. Quando você está de bicicleta, as pessoas se cumprimentam, as pessoas falam entre si, você vive um outro tempo, você vive o espaço que você está percorrendo. Então, por exemplo, isso. Um outro exemplo é a questão das hortas urbanas, por exemplo. Essas iniciativas dos hortelões urbanos que existem na cidade. Então, existe uma horta significativa aqui em São Paulo que foi plantada, está sendo cultivada num canteiro central da Avenida Paulista. Ou seja, ela produz, as pessoas podem ir lá colher o manjericão, tá bom para colher agora, o tomate também tá,
Mas é menos a questão produtiva da horta e mais o que ela significa, né? Quer dizer, você ocupar o espaço público, fica claro ali que aquela horta é de todo mundo, quem passar pode colher, mas também pode cuidar, pode usar. E essa relação com o espaço público e das pessoas quando estão lá, por exemplo, cultivando, é uma relação absolutamente horizontal. O que define aquelas pessoas é que elas querem estar ali cuidando de uma horta e produzindo alguma coisa. Meus primeiros contatos com o trabalho do Augusto de Franco, com as pessoas que trabalham essas ideias, com a escola de redes especificamente, tem uns 4 anos aproximadamente. E já vai para 5 anos já. E o que mais me impactou quando eu tive contato com essas ideias foi de que tinha gente pensando, elaborando, criando conceitos para aquilo que para mim, sempre foi uma questão de vida. Eu sempre vivi todas essas ideias empiricamente. Então, para mim foi muito interessante encontrar gente que estava elaborando, explicando certos fenômenos que, para mim, era uma questão empírica mesmo, né? Para mim, muito importante entre os trabalhos do Augusto, fora o Flux, a Matrix, agora o Hierarquia, a Matrix realmente existente, e outros trabalhos, o primeiro que me impacta muito são 2, na verdade. Um é o Desobedeça, um texto do Augusto, e o outro é Você é o Inimigo. Então, aquilo para mim, ele resumiu qual que era a minha experiência de vida e o que eu seguia empiricamente sempre nas minhas ações e na minha vivência. Que é a questão, primeiro, o Desobedeça claramente diz que você não tem que obedecer ninguém a priori, e que você pode ir contra uma série de cânones e uma série de programas que a sociedade acaba colocando para a gente viver e a gente não questiona. Mas mais importante para mim é a frase que diz que dentro de Você é o Inimigo também está toda essa elaboração de que a primeira coisa é você desistir de mandar nos outros. A hora que você abre mão de mandar, de convencer os outros, a partir daí você entende o Desobedeça, que também ninguém precisa mandar em mim, eu não preciso obedecer ninguém, né? É comum as pessoas terem uma percepção de que esses fenômenos relacionados com as redes, com a rede social, etc., eles aparecem no momento em que você tem a emergência dessas novas tecnologias de comunicação, o celular, a internet, o e-mail num primeiro momento, depois as redes sociais, que são, na verdade, chamadas redes sociais, né? Que são aquelas mídias sociais, né? Tipo, num primeiro momento, o Ning, num primeiro momento não, já avançado, o Ning, hoje o Twitter, o Facebook, etc. Mas, na minha vivência, eu já tenho experiência desses fenômenos acontecendo, não estavam elaborados, mas hoje eu posso fazer essa relação, né, entre o que eu vivi e esses fenômenos. Então, por exemplo, teve uma época no final da década de 80, no começo da década de 90, eu participei muito dos movimentos ditos alternativos, já meio tardiamente, né? Quer dizer, os hippies já tinham ficado para trás há algum tempo, mas muita coisa ainda estava acontecendo e ainda acontece até hoje. E naquele momento, e até hoje acontece, existia um encontro se chamava ENCA, Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, na época, hoje mudou para Aquarianas, continua o ENCA. E o primeiro que eu fui foi no Espírito Santo, foi numa pequena comunidade que ficava nos contrafortes do maciço ali do Pico da Bandeira, ali Parque Nacional do Caparaó. E ali encontrei muita gente, aquilo foi impactante para mim. Fui levado por amigos
para um encontro sem saber muito o que esperar, mas esperava 50, 100 pessoas e acabei encontrando lá entre 800 e 1000 pessoas que passaram durante a semana do encontro por aquele lugar. Pessoas até do exterior, tinha da Itália, tinha do Chile, de comunidades que mandaram representantes ou que estavam passando pelo país e foram até aquele lugar. Mas tinha gente que morava no país inteiro, em comunidades mais no Brasil Central na época, mas também tinha na Bahia, tinha o Capão e várias, espalhadas pelo país inteiro. Aquilo, para mim, foi muito impactante e eu quis ver a vida dessas pessoas, como que elas viviam, nas suas próprias comunidades, como era o cotidiano delas e etc., como era na prática a vida delas. E aí eu saí, depois do encontro, com alguns parceiros e depois trocando esses parceiros durante a viagem, que levou um ano. Na época eu tinha um carro e tinha saído do emprego, tinha algum dinheiro, etc., mas o dinheiro foi acabando. Eu vendi o carro no meio da viagem para poder continuar com a viagem e saí visitando essas comunidades. Nessa época a gente não tinha celular. Essas comunidades viviam em lugares bastante isolados, algumas delas você tinha que caminhar 2 dias para chegar até elas, mas de uma maneira geral, em zonas rurais, próximos a parques nacionais, era uma estratégia de montar essas comunidades nesses lugares, conservados, digamos assim, conservados no meio natural. Então não tinha, eles tinham muito problema de comunicação nesse sentido, né? De não ter ligação, vias de comunicação fáceis. Então não tinha internet, não tinha nada disso. E viajando por esses lugares, você levava notícias de um para os outros. Então, por exemplo, muitos não foram ao encontro nacional. Várias comunidades eu fui onde não tinha nenhuma daquelas pessoas tinha estado no encontro nacional. Então você contava a história do que aconteceu no encontro nacional, onde ia ser o próximo, onde foi decidido ser o próximo encontro e outras notícias. Fora isso, você levava também a informação de uma comunidade para outra. Você teve não sei aonde, tal pessoa está morando lá ainda, nasceu o filho de não sei quem, etc. Esse tipo de informação. E outras além disso, que era a informação materializada, como por exemplo as sementes. O pessoal plantava espécies, por exemplo, chamadas de crioulas, de milho, de arroz, etc., na tentativa de não ter a dependência da indústria das sementes, e etc. E você levava, eles sempre mandavam de presente, leva uma semente de arroz, leva isso e tal, você ia distribuindo isso. Tempos mais tarde, e eu sempre ouvia falar numa figura, que era a figura do templo viajante. E nunca ficou muito claro para mim o que era um templo viajante. Eu sempre achei que era uma seita, alguém que era desenvolvido de uma certa maneira numa espiritualidade específica, numa religião, sei lá o quê. E um dia alguém me chamou de templo viajante. E isso ficou marcado em mim. E mais tarde eu descobri que o templo viajante não era nada do que eu imaginava. Ele era uma função dentro dessa rede, que era a função das pessoas que faziam essa conexão entre as comunidades. Então, quer dizer, era uma rede, funcionava sem uma hierarquia, sem organização no sentido de gerência e de uma comissão de comunicação, etc., mas ela tinha funcionalidades, tinham papéis de pessoas que exerciam esses papéis. E eu, sem saber, exerci durante esse ano o papel do templo viajante, que era esse que fazia a conexão, levava informação e trazia informação entre essas comunidades. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre o fenômeno de redes e as funções e os papéis que as pessoas representam nas redes, né? Que não são papéis, na verdade, pré-determinados. Ninguém pode se dizer que é um NetWeaver. Ele pode ser e estar um NetWeaver num dado momento. E esse papel emerge na rede de uma certa forma,
você pode ter o cuidado, né, de ser um NetWeaver. O que seria interessante ser um NetWeaver? Mas você não pode se autodenominar ou se auto-imbuir da função de NetWeaver, assim como não podia ser de um templo viajante, né? Bom, a gente tem um amigo que usa uma frase sempre e tal, que eu gosto muito, que é o José Pacheco, que ele diz que as pessoas, quando entram para a educação, para se tornarem educadores ou trabalhar com a educação, elas entram por dois motivos básicos, ou por amor ou por vingança. E ele, como eu, se define que entrou por vingança na história da educação. Então, a minha história com o sistema formal, né, de educação, a escola, como a gente entende ela hoje e tal, sempre foi uma relação tensa. Eu passei pela escolaridade formal, principalmente até o ensino médio, mais ou menos normal. Quer dizer, eu era o cara que fazia o mínimo, ia o mínimo, fazia questão de ter 25% de ausência, eu não chamava de 75% de presença, chamava de 25% de ausência. Não tinha grandes problemas na questão de cumprir o que aquela instituição normalmente pede de você, que é ter lá nota C, nota 6, nota 5 para passar e tal. Então, a minha relação com a escola, no sentido educação, foi esse. Não, da socialização, etc., que eu tive várias experiências interessantes e agradáveis e tal, com os meus amigos e etc. Mas mais cabulando aula do que na aula em si. Então, essa sempre foi uma relação tensa. A minha saída do ensino médio foi muito engraçada, porque eu lá cumpri todas as exigências que eram necessárias e fui para a praia. Muitos dos meus amigos não puderam ir para a casa que a gente tinha na praia lá, minha mãe tinha uma casa na praia, porque ainda tinha recuperação, exame, todo o necessário lá para terminar o ensino médio. E finalmente estar livre, né, da escola, que é um lugar que as pessoas ficam felizes quando elas saem, né, que nem na prisão, né, acabou a pena, elas estão super felizes de ter saído da escola, boa parte delas. Eu era um daqueles que estava super feliz. Aí, por acaso, eu dou uma ligada para São Paulo, para a casa da minha mãe, e minha mãe diz que tá todo mundo desesperado na escola atrás de mim. Pô, você precisa ir lá, a dona Vera, a diretora, ligou aqui a diretora da escola e tal, para você ir lá e tal. Era uma escola pública, estadual, e você precisa ir lá porque está com problema, a prova e tal. Eu falei, não tem problema nenhum, passei. Tal. Não, você tem que ir, tem que resolver, você não vai poder prestar vestibular, parará. Eu falei, bom, tudo bem. Voltei para São Paulo, imagina a felicidade que eu tive, né? Voltei para São Paulo e fui lá conversar com a diretora. Quando eu chego lá também está a professora de História. E aí eu fiquei mais surpreso ainda. Na época, para quem conhece essa história de conceito e tal, nem sei como é hoje nas escolas, tem um filho numa escola que tem um sistema alternativo, não tem nota, tal, não tem essa coisa de conceito. E eu tinha conceitos nos 4 bimestres AABB, ou seja, estava absolutamente resolvido, não tinha problema nenhum. O que eu tenho problema com história? Aí eles foram me explicar a lógica do problema que eu tinha. Eu tive AABB, mas eu errei na conta. Eu fui relapso nesse sentido e eu tinha um pouquinho mais do que 25% de ausência. Tinha lá meus 25,5%, 26%, sei lá. E aí a professora até explicou, ela falou, pô, eu ia até dar um jeito nessa falta tal, se eu tivesse percebido, mas eu preenchi sem perceber isso e você ficou por falta. Falei, tudo bem, e como é que resolve isso? Não tem problema, você faz uma prova, um exame, você vai para exame por falta, e aí você faz e está resolvido e tal. Falei, pô, não fiquei feliz, mas tá bom, como é que funciona? Funciona assim, eu dei para você B de quinto conceito, porque você é um aluno que vinha A e aí caiu para BB. Em vez de eu te dar A, eu te dei B. Se eu tivesse te dado A, você teria passado. Tudo isso é a legislação da época, né? Eu não sei como é que está funcionando hoje. Aí você teria passado se você tivesse tirado A, mas eu dei B. Então você não passou. Eu falei, tá bom, então eu faço uma provinha aí e quanto que eu tenho que tirar? A. Eu falei, não estou entendendo. Eu tenho A, B, B, você me deu B de quinto conceito, eu preciso tirar A no exame?
Aí eu falo, não, é porque a regra você, se ficar por falta, tem que fazer um exame e tirar um conceito a mais do que o quinto conceito. Eu falei, entendi. Então, até logo e o ano que vem a gente se vê. Não, que é isso? Como assim? Você acabou a escola, você vai repetir, vai fazer tudo de novo? Eu falei, não, isso não é problema meu. Qualquer pessoa que parar 30 segundos para pensar e souber que eu tive conceito A, B, B, e o educador no final me deu B de quinto conceito, sabe que isso não é problema meu, é de vocês, é da regra, é do sistema, e vocês resolvem do jeito que vocês acharem. E foi uma loucura aquilo, e eu fui embora. E a hora que eu saí ainda disse o seguinte, e eu vou adorar repetir de ano e estar aqui e ter que explicar para as pessoas o que foi que aconteceu. É muito significativo para mim isso, porque naquele dia caiu a ficha do que era a escola, enquanto instituição, que se esperava dela e etc. Que tem a ver muito mais com você aprender a respeitar um certo tipo de regra, um certo tipo de visão de sociedade, etc., do que realmente a aprendizagem. Isso estava longe da história, e essa historinha da minha relação com esse fato mostra bem isso. A partir daí, eu não sei porquê, eu comecei a me interessar por educação. E eu me tornei professor logo tal, mas na verdade antes disso o que aconteceu foi que eu já passei a ter uma relação com a instituição formal de educação muito difícil. Eu passei por 5 universidades, 5 faculdades, várias delas eu fiquei, por exemplo, na USP eu tenho uma formação de geografia, também ciências sociais e também pedagogia, mas nenhum desses cursos eu consegui concluir. E na geografia, por exemplo, eu estourei completamente todos os créditos de optativas e de obrigatórias e não consegui, fiz o trabalho final, eram 2 semestres, eu fiz o trabalho final, foi aprovado com louvor no primeiro e não consegui voltar para fazer o segundo. Tinha esse bloqueio, criou um bloqueio de receber essa certificação formal de que eu tinha passado, que eu sabia alguma coisa e etc. Então esse foi um problema. Mas eu nunca deixei de ser professor, educador de uma certa maneira e professor até de uma maneira mais restrita. Eu trabalhei durante 10 anos como professor e eu costumo me definir como ex-professor, ex-educador, ex-formador de professores, porque a partir de um certo momento nem isso mais, eu achava que podia fazer isso pelo lado de dentro da escola, transformar a escola, e depois de um tempo eu descobri que o problema não era o tipo de relação que você tem lá, mas a instituição em si. Então, por exemplo, hoje eu tenho um filho de 11 anos, ele está numa escola, está num sistema público aqui em São Paulo, na Amorim Lima, uma escola municipal, mas é uma escola, por exemplo, que mesmo dentro do sistema tem uma relação com a comunidade totalmente diferente, uma relação com a comunidade de pais do entorno da escola, de alunos e de educadores, né? Lá são tutores e estudantes, eles fazem essa diferenciação dos termos, mas é uma escola que não tem sala de aula, é uma escola que não tem prova, não tem notas, não tem conceito, é uma escola que os alunos não estão divididos exatamente pelas faixas etárias, existem grupos multietários, eles trabalham sempre em grupo, há salões onde eles interagem, não salas de aula. O professor que lá se chama tutor é um tutor de toda a turma, todo aluno é aluno de todo mundo, todo estudante é responsabilidade de todos os educadores que estão lá e não um professor específico de uma turma e etc. Bom, isso é tudo que não tem, né? O que tem é que os alunos trabalham com mais autonomia, tem projetos que eles chamam de roteiros de pesquisa que eles trabalham dessa maneira e etc. Uma tentativa, embora ainda seja uma escola, embora ainda tenha currículo, embora tenha todos os limites que existem na instituição, ainda mais no caso do Amorim Lima, do sistema público de ensino da cidade de São Paulo, da rede municipal, mas tem essa coisa. E o contato que eu tive com isso tem a ver com a relação que eu tenho com o professor Pacheco, etc., em que
eu comecei a me relacionar com grupos que começaram a pesquisar, eu me tornei um deles, e ativistas por esse tipo de educação, a educação democrática e libertária, ou a educação libertária, tem alguma diferença aí, mas conhecida como democrática ou libertária. E então também esse é um outro trabalho que tem a ver com a minha vida, com a minha coisa, essa coisa empírica de eu viver as redes e essas questões na minha vida completamente, de trabalhar com uma alternativa à educação formal que existe na sociedade. Os problemas que a educação democrática e a educação libertária e as escolas que tentam seguir, que são pouquíssimas, né? Porque na verdade existe até uma resistência da própria sociedade, né? Muitas pessoas dizem assim, mas que escola é essa que ele não tem prova? Que escola é essa que ele não tem aula? Que escola é essa que não tem o exame, etc. Né? Não tem essa avaliação desse tipo que é conhecido. Bom, o grande problema que está aí inserido nessa questão é o fato da, como diz o Augusto, escola, da educação, e não o que é feito dentro da escola, né? Porque você partir do pressuposto que você tem um espaço específico onde você aprende, espaço específico onde a aprendizagem se dá, e esse lugar que é chamado escola é que certifica se você tem o conhecimento necessário, conseguiu atingir os objetivos necessários, é uma desculpa, na verdade, porque as pessoas sabem que as pessoas saem da escola com níveis de aprendizagem completamente diferentes e tipos de aprendizagem completamente diferentes. A questão da escola em si, a instituição, não está ligada à questão da aprendizagem. Como diz também o Augusto, está ligado mais à questão da ensinagem, está ligado à questão de como você, de te ensinar uma maneira específica de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com o outro, né? E então essa é uma contradição que mesmo nas experiências como é a do Amorim Lima, ela está presente, ela existe, ela continua codificando esse tipo, com muito menos radical nesse sentido, porque existem brechas dentro da instituição e do tipo de educação em que apontam para outras possibilidades, outras formas de aprendizagem, principalmente na interação. Os alunos trabalham sempre em grupo, as pesquisas são feitas sempre de uma maneira livre, o aluno pode, ele não tem um momento específico para esse conteúdo você vai fazer agora e não pode passar para o próximo antes de fazer esse. Não, na verdade ele tem a liberdade de, não, nesse momento eu tenho interesse por esse assunto e ele vai trabalhar com esse assunto. Então existem essas brechas que proporcionam a possibilidade de ver outro tipo de relação com a dita educação, né?